Olá, queridos, estamos de volta com o nosso Conexão Jovem Opus Dei e hoje 24 horas transmitindo a palavra de Deus a todos vocês e em várias partes do Brasil. Nós já estamos chegando com uma audiência elevada, já passamos dos 4 milhões de visitantes no site Diário Popular IPTV e hoje sendo transmitido pelo Diário Popular df.com.br, chegando com essa qualidade e agradecendo mais uma vez a nossa equipe de trabalho, agradecendo o Ronaldo. E agora nós temos uma participação internacional, nós temos uma participação de uma jovem senhora missionária Solange de Dunblane, na Irlanda, e eu tenho a alegria de convidá-la a participar conosco. São 24 horas hoje no ar, Solange, uma bênção, com entrevistas, esclarecimentos jurídicos, compartilhando a palavra de Deus. E como eu sei que você também tem algo do céu para dizer a tanta gente que já está nos assistindo e que continuará nos assistindo após o final dessa programação, já quero te agradecer por ter aceitado o convite. É uma bênção ter você aqui no Conexão Jovem Opus Dei. Eu que agradeço, pastora. Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Uma honra. Que maravilha. Então, Solange, você está em Dunblane já há quantos anos? Já há quantos anos que você mora estou na Irlanda, na capital da Irlanda? eu estou na Irlanda há 12 anos. Eu vim uma vez, em 2002, para ficar um ano, acabei ficando 2 anos. Voltei para o Brasil e voltei para a Irlanda em 2007. Fazem 12 anos agora. A segunda vez que eu venho. 12 anos. 12 anos. Aqui no Brasil, você é natural de qual estado? São Paulo. São Paulo, é paulista. Paulista. Paulistinha. Muito bem. Quando você chegou na Irlanda, agora já nessa permanência de morar na Irlanda, e quando você foi do Brasil, você já conhecia Jesus, conheceu Jesus aí no exterior, ou conheceu Jesus aqui no Brasil? Não conhecia. Eu sou de uma família católica, praticante, que ia à igreja nas missas todo domingo, e não era evangélica. E eu vim para a Irlanda quando eu saí de um relacionamento de 7 anos que acabou, e o pai do meu filho falou para mim: se você viajar para fora do país e a sua mente não se abrir, você não mudar, não tem mais jeito para você. E eu tinha muitos preconceitos comigo mesma, tinha lugares no Brasil que eu não ia, era uma coisa assim, era um problema meu mesmo. Então, quando nós nos separamos, que eu fiquei com ele 7 anos, ele falou pra mim: vai pra Irlanda pra ver se você consegue ter essa mudança de vida. E aí foi quando eu vim, e pelo término do relacionamento, eu só chorei. Durante 2 anos eu só chorei, porque eu não acreditava, eu não aceitava, ele era tudo pra mim. Então eu conheci Jesus pela dor quando eu vim pra Irlanda, durante esse processo de ter esse relacionamento que acabou. Então eu conheci a Cristo aqui na Irlanda. Já foi na Irlanda que você recebeu esse presente que é a salvação, né? E eu Foi. estive com você 2 vezes. Uma vez nós nos conhecemos quando estava servindo a Deus e pregando num culto do pastor Lincoln, em Carlow. E depois na tua igreja aí, com o pastor Emmanuel Maite, onde você serve com toda alegria. E para você, quando chegou brasileira, num ambiente totalmente diferente, um país que não fala o seu idioma, quais foram os maiores desafios para a sua permanência? Quando você decidiu e falou assim: vou permanecer na Irlanda, vou fazer minha vida aqui eu vou construir minha família, aqui eu vou avançar. Qual foi o maior desafio dessa chegada? Pastor, na verdade, quando eu vim a primeira vez, por ter vindo depois do término do meu relacionamento, o pai do meu filho ele praticamente patrocinou minha viagem. Eu não tive que me preocupar com nada, então assim, eu praticamente me afundei nos estudos, que foi uma coisa que me ajudou, que talvez eu acho que poderia ter ficado até deprimida, porque eu só fazia chorar, chorar. Todo mundo falava pra mim: vai ficar tudo bem, se não é esse homem, Deus tem algo melhor pra você. E eu falava: mas não é possível, não existe nada melhor, não existe ninguém melhor. Porque quando você está saindo de um problema, você sempre acha que você vai morrer naquele problema, né? Você não consegue ver
o futuro, que literalmente, se Deus está te tirando, é até um livramento de Deus. Então, quando eu vim, a primeira vez eu fui patrocinada, ele me ajudou, eu só estudei, eu não trabalhei, foi muito bom, foi um tempo de estudo que eu consegui me dedicar. Só que quando eu vim a segunda vez, eu já tive que me virar sozinha, eu já sabia o caminho, só que assim, eu não tinha todo o dinheiro, porque é uma viagem muito cara. Eu conhecia já essa brasileira que me acolheu aqui na casa dela, que foi uma bênção na minha vida, o nome dela é Kátia. Quando eu vim em 2002, não existiam muitos brasileiros onde ela mora, porque nem era o centro de Dublin, era fora de Dublin. Então, quando eu vim em 2002, voltei em 2004, depois que eu fui embora, muitos brasileiros voltaram. Hoje são milhares. Mas quando eu vim a segunda vez, eu trabalhei um pouco, juntei dinheiro, toda aquela fase de ter condições de voltar de novo. Só que mesmo fazendo tudo isso, juntando dinheiro, comprando passagem, eu ainda consegui fazer um acordo com a minha empresa e falar assim com a empresa que eu trabalhava, e falar, olha, eu preciso que vocês me mandem embora, porque assim, ia ter todos aqueles benefícios, né, que a gente tem se a gente é mandado embora. E mesmo assim eu não tinha todo o dinheiro para trazer, porque tem alguns requisitos, né? Você tem que vir com dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, tem que vir tudo resolvidinho. E na verdade eu não tinha todo o dinheiro. E nessa época a minha amiga me ligava daqui, ela falava: "Nossa, Solange, as coisas estão tão difíceis por aqui e tudo". E eu falei: "Meu Deus, se as coisas estão difíceis aqui no Brasil, e ela tá falando que tá difícil na Irlanda, como que eu vou pedir alguma coisa para ela?". Então eu falei: "Não, não vou pedir nada. Eu vou do jeito que tiver, eu vou na fé". E foi literalmente na fé mesmo que eu vi. Eu me lembro que eu fui num evento da igreja e eu falei assim, e a pastora falou: alguém quer uma oração? Aí as pessoas estavam orando, eu falei: olha, eu quero uma oração especial, que eu vou viajar para fora do país, eu quero que dê tudo certo, né? Ela falou para mim assim: tá, vamos orar. Aí ela orou e ela falou: olha, dessa vez quando você voltar vai ser tudo diferente. E eu pensei: glória a Deus, né? Isso tudo diferente, eu pensei só nas coisas boas. Falei: que ótimo, vai dar tudo certo, eu creio em nome de Jesus. Pastor de Deus, quando eu cheguei na Irlanda, eu não tinha todo o dinheiro que eles pediram e eles falaram: você não vai entrar. Você não sabe, simplesmente não sabe como agir. Eu deixei a minha casa, eu falei pro meu primo: olha, você mora de aluguel, vem pra cá pra você tentar se estabilizar, guardar dinheiro, alguma coisa. Então eu já não tinha casa pra voltar, eu não tinha trabalho, porque eu tinha saído do trabalho, e eu tinha gasto todo o dinheiro pra vir. Aliás, até você digerir toda aquela situação, como assim não vou entrar? Eu fiquei assim, né? Deveria saber que eu não ia entrar porque eu não tinha todo o dinheiro, mas literalmente eu não achei que fosse ser mandado de volta, mas de jeito nenhum. E aí, quando eles falaram isso, eu fiquei chocada, até a ficha cair, né? Mas eu também pensei assim: bom, já que não deixaram entrar, então vai mandar a gente embora, tudo bem, né? Não quer deixar, o país é seu, vocês mandam, me mandam embora. Mas não funciona assim também, não é um ônibus que chega aqui, estaciona aqui, e se você perdeu o lugar de descer do ônibus, você volta no mesmo ônibus. Não, você tem que esperar um outro voo. E nisso eles nos colocaram numa salinha. Quando eu fui para a salinha já tinha umas duas brasileiras lá. Eu não tinha todo o dinheiro completo, por isso que eles não deixaram eu entrar. Elas tinham todo o dinheiro, inclusive cartões, e eles não deixaram eu entrar. Então eu falei: nossa, se você tem é problema, se você não tem é problema. E aí nisso nós passamos ali um tempo e depois eles nos colocaram dentro de um camburão, que quando eu entrei naquele... Quando eles tirou a gente do aeroporto para levar para um lugar que eu não sabia onde era, eu olhei as ruas de Dublin pelo camburão e eu falei: meu Deus, não foi isso que eu planejei para mim, pelo amor de Deus. Nem no meu maior pesadelo eu não sonhei com uma coisa dessa. E quando eu morei aqui, eu cheguei a visitar uma pessoa que tinha sido presa. Então eu sabia onde era a cadeia e tudo. Então quando eles chegaram para nos levar no lugar, era a cadeia. E eu fiquei: meu Deus do céu, mas como assim? Eles vão levar a gente pra cadeia? Eu perguntei pra mulher, eu falei: mas escuta, o que que a gente fez? Que a gente vai ficar na cadeia? Ela falou: não, nós não temos onde colocar vocês, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de problema, a gente não tem onde colocar. Eu falei: meu Deus, mas é um absurdo, na cadeia. Aí eu falei pra ela: pelo amor de Deus, então pelo menos avisa minha amiga, porque eu tô no aeroporto, ela precisa me pegar lá fora e eu não vou sair. Aí, inclusive, eu ouvi ela ligar pra ela falou: olha, a Solange teve esse problema, esse problema, esse problema, portanto não deixaram ela entrar. E aí eu dormi na cadeia, que foi assim, aliás, eu acho que eu dormi, né, que foi tanto estresse, choro, dormi mesmo. E no outro dia de manhã me levaram de volta pro aeroporto. E quando eu estava no aeroporto, lá sentada esperando, veio um homem, esses agentes de imigração altos, super sérios, assim, que eu até tremo as pernas quando eu vejo eles. Aí ele falou pra mim: você tem uma ligação. Aí eu falei assim: como assim uma ligação? Ligação?
Não tô entendendo. Só que a pastora da igreja que eu participava antes, ela é advogada. E essa minha amiga brasileira conversou com ela e elas conseguiram ligar para mim no aeroporto. E aí eu só chorava e falei pra minha amiga, eu não quero mais voltar aqui mesmo, não quero saber, eu vou embora. Ela falou, Solange, calma. Calma que a gente vai dar um jeito. Eu falei pra ela, como você vai dar um jeito? Eles estão me mandando embora. Ela falou assim, olha, já aconteceu comigo o que aconteceu com você, eu só não dormi na prisão, mas eu já fui deportada, já. Aí eu falei pra ela, não, não quero voltar. Ela falou, não, não se preocupa, volta pro Brasil, a gente vai resolver. Não tinha muito o que fazer, voltei pro Brasil. Quando eu voltei, ela me ligou e ela falou, Solange, eu conversei com alguns amigos aqui, eu consegui resolver, você vai voltar, a gente vai comprar sua passagem, vai pagar tudo. Pastor, eu fiquei assim, chocada. Porque quando eu vim a primeira vez não tinha muitos brasileiros, agora já tinha um bom grupo de brasileiros, só que esses brasileiros, eles nunca me viram mais negra na frente deles, eles não me conheciam. Eles só me ajudaram porque essa minha amiga se propôs, ela falou, olha, eu conheço a Solange, eu quero ajudá-la e eu preciso da ajuda de todos vocês. Então, tipo assim, Deus só estava no negócio, porque eu jamais teria condições financeiras de voltar depois de uma semana. Tipo assim, eu tive que me programar tanto para fazer a minha primeira viagem internacional, imagina fazer uma segunda viagem daqui a uma semana. Mas depois de uma semana eu voltei, ela conseguiu pagar a minha passagem, fazer tudo direitinho, e quando eu cheguei na imigração, o homem olhou para mim e falou, nossa, você já voltou, você estava aqui a semana passada? Eu falei, já. Aí ele falou assim, mas como que você voltou? Eu falei, não, tá tendo um evento na igreja e eles pagaram minha passagem e eu tô aqui de volta. Aí ele, nossa, eles devem gostar muito de você, né? Eu falei, eles devem gostar muito de mim. E aí foi dessa forma que eu acabei vindo a segunda vez, assim, com as portas, Deus já abrindo as portas desde a passagem, porque eu já não tinha como voltar. Mas assim, eu glorifico a Deus pela vida dessa minha amiga, que até hoje ela ajuda muitos brasileiros e ajuda todo mundo que ela pode. Então, assim, ela é uma bênção e foi assim que eu vim e abençoada da segunda vez. Quando você chegou então em Dublin, que teve toda essa experiência, claro que nesse momento você deve ter pensado também em voltar muitas vezes e tudo, mas hoje a Solange, serva de Deus, a Solange que traduz a gente quando vai aí, que não fala inglês nada, e aí precisa da Solange para fazer esse meio de campo, a Solange que hoje coopera na obra de Deus com sua vida, com seu talento, com sua família. O que representa hoje para você a Irlanda? Você se vê voltando para o Brasil, você está aí, é um país frio, né? Eu conheço, é dos países da Europa, a gente procura um país com sol. Quando eu vou para aí, os amigos brincam, o que você quer que eu leve? Traz um sol para mim na bolsa. Vê se você consegue fazer um sol dentro da mala aí para mim, porque a coisa aqui está É feia. tudo que a gente Mas precisa, é tudo que a gente precisa. é um país lindo, né? Um Pastor, país. eu, na verdade, eu me acostumei tanto na Irlanda que a Irlanda, para mim, é a minha segunda casa. Sou brasileira, sou irlandesa. Eu não me vejo voltando para o Brasil, mas eu acho que é porque a tranquilidade de Dublin, você acaba acostumando. Eu sou de São Paulo, São Paulo é uma cidade que não para. Então, assim, a última vez que eu fui para o Brasil, eu fiquei assim, depois de uma semana eu já tava uma pilha. Eu falei, gente, eu preciso voltar, é muita agitação, muita coisa. Só que assim, a gente tá aqui, nossa, graças a Deus, fazendo tudo que a gente pode para abençoar na obra de Deus, tudo que a gente pode fazer para ajudar a comunidade brasileira e até todas as outras comunidades. Agora mesmo, inclusive, está tendo um caso de um brasileiro, está precisando de um transplante urgente, então assim, foi feito um abaixo-assinado. Então assim, a gente está aqui para tentar fazer a diferença literalmente, que nós estamos aqui é por um propósito. Então assim, tudo que a gente pode fazer para adicionar na vida de cada um, a gente faz. Quando você começou a desenvolver esse seu ministério na igreja, estudou, fala inglês, casou-se, acredito que o marido só fala inglês também. Quando você começou a se envolver diretamente na obra da igreja, hoje você descobriu dentro da igreja qual é a sua missão, qual é a missão da Solange na igreja irlandense, na igreja brasileira, na igreja africana, como você já teve lá. Qual a sua missão hoje na igreja num todo? Pastor, eu creio que o meu chamado literalmente é atrás das câmeras.
Eu não sou uma pessoa que estou assim lá na frente, no altar, não. Meu negócio é estar sempre ajudando em qualquer área que eu puder ajudar. Assim, eu traduzo quando é necessário, só que assim, eu fico muito mais na cozinha mesmo, servindo alguma coisa para o pastor, servindo algum convidado que vem. Eu sou muito de prestar serviço. Sou muito de prestar serviço. Tá precisando disso, eu vou lá e faço. Tá precisando daquilo. Então, assim, eu acho que o meu chamado é servir. É servir. Aonde tiver alguma coisa que eu puder fazer, eu tô pronta para servir. E hoje na igreja local, qual é o seu papel que você desenvolve hoje na igreja local? Você é professora de escola dominical, é pregadora, você é levita, você é uma serva no geral. Todos nós somos servos, mas tem aquele exercício do nosso ministério que ali a gente se encontra. Em todas as partes da igreja, nós temos Sim, um não, departamento na igreja sempre eu presto na hospitalidade. Hospitalidade que tem aqui alguns eventos de entregar cesta básica, eventos de fazer alimentos para pessoas de rua, aquela coisa toda, eventos de servir na igreja mesmo. Então eu estou na parte de hospitalidade, em qualquer área da hospitalidade eu posso estar fazendo alguma coisa. entendi. Inclusive, tive a honra de ser servido pela Solange, né? Que maravilha. Mas então, Solange, nesse atual contexto que você está vendo o país da Irlanda totalmente, eu acompanhei as últimas notícias, estava tendo um conflito muito grande dos estrangeiros, inclusive os brasileiros aí, uma forçação de barra assim para, eu acho que para todo mundo ir embora. Não sei se o pessoal está preocupado com as vagas de emprego. Chegou a pandemia, o país é pequeno e por ser esse país pequeno ficou uma certa concorrência, né? Qual conselho você daria hoje para quem está querendo ir para a Irlanda ou quem já está na Irlanda? Os dois conselhos. Quem está, permaneça, lute ou volte para casa. Ou quem está querendo ir, que você deve receber ligações de alguém, ei, como é que eu faço para ir e tal. O que você aconselharia nesse atual cenário mundial hoje? Pastor, hoje, aqui, agora, eu creio que quem está aqui e tem uma assistência do governo, né? Porque, por exemplo, quem não tem uma assistência seria impossível até ficar, porque as contas não param, tem aluguel para pagar, todo mundo tem que pagar aluguel, tem um seguro de uma coisa, tem uma coisa aqui, outra ali, tem que sobreviver. Então, eu acho que se tem alguém aqui com uma ajuda do governo, que até hoje eles estão ainda ajudando a todos que têm o direito, eu acho que a pessoa definitivamente deveria ficar, porque como voltar agora para o Brasil e começar por onde? Porque assim, os brasileiros têm muito desemprego lá também agora, as pessoas estão lutando para trabalhar, o que é um absurdo. Então, assim, se a pessoa tem qualquer situação de vida agora, no momento, eu aconselharia a ficar. Mas se ela não tiver como, não tem muito o que fazer, né? Porque assim, Brasil é casa da mãe, onde come um, come dois, não tem aluguel, tem tudo isso. Então, assim, muitas pessoas foram embora porque não viram mesmo uma solução, já não tinha como trabalhar, muitas não tinham como aplicar para ajuda do governo, né? Então não teve como ficar. E para vir para a Irlanda agora tá bem difícil, porque escolas estão, acho que a maioria é fechada. E assim, para vir agora, tá? Para você vir para ficar no hotel, porque é para vir não só do Brasil, né? Vários lugares. Você tá tendo que pagar quase 2.000 euros para ficar na quarentena. Então, assim, eu acho que agora, hoje, é um investimento que não tá válido. Não tá válido para vir. A Irlanda é um lugar muito bom, eu creio que é um lugar ótimo para vir, para morar, para estudar, só que assim, não agora, no meio dessa pandemia. Pronto, muito bem. Até para os nossos internautas que estão nos acompanhando pelo Diário Popular IPTV, ter essa informação privilegiada de quem está lá em Dublin, quem está hoje na Irlanda, mostrando claramente o caminho que se deve tomar nesse momento, né? A igreja está funcionando normal? Como é que estão as igrejas hoje em relação ao contexto pandêmico? Começando pela Solid Rock, por exemplo. Não, a igreja não está funcionando normal, assim, só quem pode ir são pouquíssimas pessoas, então
De sexta-feira o pastor ele faz o culto pela casa dele, online, né? E de domingo eles vão para a igreja, mas só o pastor e o coral, ninguém mais. E o pessoal que trabalha atrás das câmeras, essas coisas, mas não estamos tendo culto, eu já nem sei há quanto tempo. Faz muito tempo, e também não sabemos quando vai abrir, quando vai poder voltar, infelizmente. Mas Então, estamos fazendo campanhas e tudo, e pedindo, né, para voltar a abrir, porque é muito importante, fundamental. pois é, a gente até, enquanto servos e servas de Deus, e pregadores e pregadoras e missionários que estamos sentindo na pele a necessidade, o povo procurando, querendo. Uns estão É, achando bom, né? Porque eu acho que tem muita gente esperando que a igreja abrisse esse período de férias permanente para ele não ter a obrigatoriedade de ir num culto presencial, né? Ficar em casa. Outros já são apologistas de eu sou a igreja de Cristo, né? Eu sou a igreja e não não preciso de preciso para pastor. lugar nenhum. Aham. Como diz um meme aqui do Brasil, né? Teve um meme que caiu na internet que saudade de dar uns glória, né, minha filha? Saudade de dar um salto na igreja, né? Mas eu acredito que nós vamos voltar com força total. Há um avivamento Amém. prometido por Deus que será derramado sobre a Em terra. nome de Estamos Jesus. aguardando esse avivamento e eu tenho certeza que os remanescentes que estão aí esperando Amém. para mostrar serviço no reino vão estar aparecendo a qualquer momento com as suas espadas para fora e guerreando contra as hordas infernais. Tenho certeza disso. Solange, eu gostaria muito que você também compartilhasse um pouco daquilo que você eu achei muito bom, inclusive essa forma da tua transparência, de falar sobre a tua fé, falar sobre como você encontrou Jesus, quem te ajudou. Isso é muito nobre, porque faz parte da tua história e a gente acompanhou um pouco. Não sei se você se sente também à vontade para falar sobre isso, mas você passou por um processo de enfermidade e foi um momento, acredito que também difícil. E nesse momento que você esteve assim em choque com todas as informações da saúde, como é que você administrou isso nesse período? Eu sempre que pude conversar, senti fé, senti equilíbrio, senti segurança da sua parte. E como é que foi aí atravessar esse deserto? Pastor, na verdade, o meu filho tem 24 anos e foi a última vez que eu me lembro de ter ido ao hospital para ganhar bebê. Então, assim, eu nunca fiquei doente, nunca fui para o hospital. Claro, coisas normais, de mulher e no ginecologista ou clínico geral, mas ficar doente, ser diagnosticada, nunca fui. Então, teve um belo dia que eu senti um caroço no meu seio e eu falei, nossa, que coisa estranha, eu não creio que esse caroço era para estar aqui. Mas fiquei um pouco preocupada e fui no meu médico e ele falou, Solange, pode ser alguma coisa e pode não ser nada, mas nós vamos ter que investigar. Eu falei, não, tudo bem. Da investigação feita, no primeiro dia que eu fui, eles já fizeram milhões de exames e aí ele falou, olha, agora a gente tem que esperar o resultado. E quando voltou o resultado, ele falou para mim assim, você pode estar com câncer. Pastor, eu fiquei assim, porque hoje eu dou risada, mas é porque assim, para uma pessoa que nunca esteve doente, e por exemplo, se você tá fumando, você já sabe que um dia você vai ter um problema. Se você tá bebendo, você sabe que um dia você vai ter um problema. Mas você acordar do dia pra noite e ele falar, você tem um câncer e vai ter que operar, foi assim, uma bomba. Foi uma bomba, um choque. Foi realmente um choque. Demorou um pouco pra cair a ficha, mas eu chorei, claro, eu fiquei bem chocada, porque não foi assim, ai, nossa, Deus está comigo e vai ficar tudo bem. Não, no primeiro momento eu fiquei assim. Não questionei a Deus, mas eu fiquei tão chocada, como assim isso está acontecendo comigo? Não que eu seja melhor também do que ninguém, mas eu não consegui entender o que estava acontecendo. E aí eu demorei um bom tempo para falar para o meu pastor, porque assim, foi no meio do ano passado, a pandemia no auge, aquela coisa toda, e eu fazendo tratamento, então eu queria ter certeza de tudo. Então, assim, eu só falei pro meu pastor o que estava acontecendo com uma semana que eu ia operar e tinha certeza de tudo. Ele falou: olha, é um caroço, nós vamos ter que abrir, nós vamos ter que tirar, vamos ter que saber se é benigno, se é maligno. Aí eu falei: não, tudo bem. Aí liguei pro meu pastor, ele falou: Solange, mas você deveria ter me falado. Eu falei: pastor, eu não tinha como te falar.
Porque no dia que eu recebi esse diagnóstico, uma irmã da igreja perdeu um filho de 23 anos. No mesmo dia. E aí eu tava no hospital e eu recebi aquela mensagem pelo grupo de mulheres, e aí eu falei assim, que problema que eu tenho? O médico tá falando que talvez você esteja com câncer. Tá. Você tá num lugar onde tem tratamento, eles já estão fazendo o possível e o impossível. Você vai poder fazer, né, o tratamento independente do que seja benigno ou maligno, a gente não sabe o que que é, mas o que que é tratar uma doença, um diagnóstico e enterrar um filho de 23 anos. O meu filho tem 24. Então naquele dia eu falei assim, eu não tenho problema. Eu não tenho problema nenhum. Então assim, eu glorifiquei a Deus pelo problema que eu tinha. E foi uma batalha de 3 cirurgias, porque eu fiz a primeira cirurgia e quando ele retirou o caroço, ele falou assim, Solange, olha, é benigno, tá tudo bem, só que a gente tira, quando eles fazem a cirurgia, eles sempre tiram um pouco mais do tecido. Então ele tirou o caroço e achou mais alguma coisa. Aí ele falou, você vai ter que fazer uma segunda cirurgia. Eu falei, não acredito. Porque tudo que você quer é fazer a cirurgia e continuar a vida. E aí eu falei pra ele, não tem que fazer, você tem que fazer a cirurgia, vamos fazer a cirurgia. Aí, quando eu achei que tudo bem, já acabou, agora deu. Ele olhou pra mim e falou, Solange, você vai ter que fazer uma terceira cirurgia. Aí eu falei pra ele, não, eu não tenho como fazer, eu não tenho emocional, eu não tenho mais... Eu tô desgastada, porque assim, era operação, recuperação, e nisso eu fiquei de recuperação, depois voltei a trabalhar, depois eu operei de novo, depois voltei a trabalhar, porque assim, vida que segue. E aí, na terceira vez, ele falou pra mim, olha, você vai ter que fazer uma terceira cirurgia, só que eu também não sei se é a última. E eu falei pra ele, mas como que eu vou fazer uma terceira cirurgia sem saber se é a última? Quantas cirurgias eu vou fazer? Aí ele falou, eu não posso te falar. E eu fiquei tão chocada que eu falei, meu Deus, eu preciso de uma segunda opinião, porque eu quero saber se esse médico tá sabendo o que ele tá falando. E ele é um dos melhores médicos que tem. Porque todo mundo falou, Solange, ele é um dos melhores, você que escolheu. Eu falei, não, meu clínico me indicou e graças a Deus ele era realmente muito bom. E aí eu conversei com um médico do Brasil, ele falou pra mim, Solange, seu médico tá falando, tudo que ele tá falando é completamente certo. Quando abre, quando examina, ele não tem como saber, ele é um ser humano. Então é só quando manda pro laboratório que eles vão estudar aquilo minuciosamente e saber o que tá acontecendo. Então eu falei pra ele, olha, se nós soubéssemos que eu ia passar por todo esse processo, literalmente eu já teria retirado o seio do que ter que passar por 3 cirurgias. Mas eu falei pra ele, já que já estamos aqui, retira. Falei pra ele, retira e vamos zerar, tipo, acabar com tudo isso. E foi realmente o que ele fez. E aí ele dá uma opção, né? Ele falou, olha, você quer repor, você não quer ter? Eu falei pra ele, não, você pode retirar e já colocar uma prótese que eu não ligo, não tem problema nenhum. Porque não estamos aqui para falar de estética, é uma questão de saúde. E graças a Deus, eu fiz, deu tudo certo. Eu acabei fazendo 3 cirurgias, na última eu retirei o seio. E o médico, ele era um enviado de Deus. Nossa, eu estava no hospital domingo de manhã, ele vinha visitar 8 horas da manhã, ele estava lá, ele não era dia dele trabalhar, ele falava, não, toda vez que minhas pacientes estão aqui, eu venho até aqui para visitá-las. Eu falei, isso é chamado, isso é um chamado. As enfermeiras também, assim, maravilhosas, então, assim, mão de Deus em tudo. No primeiro dia que eu fui operar, na primeira cirurgia, a enfermeira chegou perto de mim, ela olhou para mim, ela não perguntou o meu nome. Ela falou para mim, que igreja você vai? Falei, Deus, graças a Deus, você já colocou alguém aqui para cuidar de mim. Porque ela falou assim, vamos orar. Eu falei, amém. Tô no lugar certo, na hora certa para fazer a coisa certa. Então, assim, Deus sempre esteve no controle de tudo. Hoje, graças a Deus, eu tô fazendo só um acompanhamento. Mas eu glorifico a Deus por tudo que eu passei, porque só me fez mais forte. Só me fez mais forte. Que coisa linda. Eu estou aqui de camarote, sendo abençoado por esse cuidado, por esse zelo de Deus, quando vem essas má notícias. E interessante, Solange, que a notícia ela tem um poder terrível, né? Ela pode mudar o seu dia, ela pode mudar o seu mês, ela pode mudar o seu ano, ou até mesmo o percurso da sua vida. Sua A vida, Bíblia sim. diz que Jesus ouvindo isso, ouvindo o quê? Uma notícia. Em Mateus capítulo 14, verso 13, a Bíblia diz que Jesus ouvindo uma notícia, mudou todo o percurso da sua agenda naquele dia, cancelou o compromisso. Aí o versículo 13 diz que ele ouvindo se retirou para um lugar deserto e apartado, subiu ao monte para orar, queria ficar sozinho. Que notícia foi essa?
Alguém chega nas primeiras horas e diz: ontem, à meia-noite, mataram teu primo João Batista, foi decapitado. E uma moça, uma prostituta, uma figura qualquer, pediu a cabeça e foi levado na bandeja, e simplesmente porque pregava a verdade, porque subiu na janela do palácio e disse: pode dormir com ela, mas ela não é tua mulher, é mulher do teu irmão. E por ter esse ministério tão forte, foi levado a cabeça dele a prêmio. E Jesus recebeu essa notícia: teu primo, né, o filho de Isabel, ele morreu ontem, foi decapitado. Herodes deu ordem para que fosse decapitada a cabeça dele. Quando Jesus ouviu essa notícia, ele se retirou e foi para um lugar deserto, apartado, porque ele queria estar a sós, prantear, viver o seu luto. Então, quando a gente recebe determinadas notícias, a gente não quer nem compartilhar, a gente quer ficar só e primeiro tentar entender o motivo daquela notícia para depois tentar compartilhar. Na hora que vai compartilhar, já vai justificando, né? E aí, na verdade, tudo que aconteceu contigo já foi um projeto de Deus. Acredito que para ampliar as tuas tendas, quando você passou por isso, passou assim pela sua mente uma retrospectiva pessoal, o que eu estou oferecendo para Deus? Até hoje eu vivi X idade e estou com tantos anos, e o que eu fiz no reino de Deus? Tem uma canção de um poeta brasileiro que ele diz assim: eu preciso rever algumas coisas, Samuel Mariano, eu preciso voltar a praticar algumas obras, eu preciso mudar alguns conceitos. Aí ele diz assim: eu preciso voltar para os teus braços. Aí ele diz: e o que me intriga, ele diz assim, né? E o que me impressiona, a palavra que ele usa no poema da canção, o que me impressiona é o Senhor me querer, né? E como disse Robert Johnson, ele disse assim: mesmo que eu não entenda o que eu estou passando, ou o que eu seja, ou o que eu represento, eu sempre sei que eu sou teu e tu és meu. Amém. Então, nesse momento que você passou por esse vale de enfermidade, com toda a sua experiência de vida cristã, passou pela sua mente assim, um momento que você falou: poxa, eu deveria ter pregado mais, eu deveria ter anunciado mais Jesus, eu deveria ter me doado mais para o reino, ou se o Senhor me tirar dessa, eu vou visitar os quatro cantos da terra e vou me entregar. Senhor, me dê mais uma chance e eu vou. Pastor, sem dúvida, quando você está ali, que eles vão te dar uma anestesia geral, você fala: Jesus, de novo estou em suas mãos, com certeza, mas o que eu pude aprender com essa situação é que eu estava no hospital e eu estava passando pela terceira cirurgia e tinha uma mulher que ela tinha feito 8 cirurgias. E eu sempre pensando assim: gente, o que eu estou passando não é nada. O que eu estou passando não é nada. E o que me fez abrir mais os meus olhos é que assim, estava vivendo no meu mundinho, indo trabalhar, indo para a escola, indo para a igreja, voltando. Você não sabe o que as pessoas estão passando. Você não vai no hospital, você não sabe, você não tem noção. Então, assim, eu tive que ir naquele hospital e falar: meu Deus, tudo isso está acontecendo aqui. E eu, com certeza, eu não sabia nem onde era o hospital, porque eu nunca tinha ido, nunca precisei. Então, quando eu comecei a passar por esse processo, eu falei: olha o que todas essas pessoas estão passando. Eu falei: meu Deus, é de abrir os olhos, é de ter mais compaixão, literalmente, e saber que, assim, os seus problemas não são os maiores, tem pessoas que estão passando por coisas muito piores. Então, você tem que se permanecer de pé e sempre ajudar, não importa como. O que você está passando, alguém já passou, alguém vai passar, então assim, vai virar testemunho, você tem que passar lutando, do começo ao fim, literalmente. Você quer trabalhar muito mais, porque você recebe a vida de volta num prato de ouro. Então você quer literalmente fazer tudo o que você não fez. Então hoje a missionária Solange já está no gás para as próximas horas. Aí veio a Então pandemia e falou: pronto. Ó,
gravar. Agora eu não posso mais sair porque me isolaram em casa. Mas na hora que passar esse isolamento, eu vou funcionar 2 motores e eu vou decolar nesse negócio. Amém, amém. Com Olha, certeza. Solange, nessa nossa programação, Conexão Jovem Opus Dei, você como uma jovem serva de Deus, uma jovem senhora, eu vou te falar uma coisa. Nós temos alcançado milhares de pessoas através dessa Amém. programação. O nosso presidente Ronaldo dos Santos ele tem uma visão muito ampla e nós, só para você ter ideia, nós vamos chegar aos 5.535 municípios do Brasil, cada um tendo a sua própria Amém. coluna dentro do Diário Popular IPTV. Este jornal tem capacidade de sustentar 200 milhões de acessos, o que for necessário, nós estamos aqui para atender a demanda. A primeira vez na história, um canal de comunicação dessa dimensão abre as portas para que o Evangelho seja pregado. Agora, já investindo em um ônibus leito, com toda uma equipe de repórteres, de produtores, editores, drones, entrando aí nas mais diversas cidades, fazendo a transmissão diretamente de lá, o meio de comunicação perto do povo. Para você ter ideia, nós estamos aqui hoje em Brasília, sendo transmitido pelo site de Brasília, www.diariopopulardf.com.br, e você está em Dunley com essa qualidade, totalmente usando o sistema IPTV, se alguém quiser assistir pela televisão. Então, nesse momento, Áureo, nós sempre separamos 20, 25 minutos para a pregação do Evangelho. Até porque esse é o fator principal. E eu quero te deixar com toda liberdade para você abrir um texto bíblico, explanar e abençoar alguém. Nós temos pessoas que estão nos assistindo de várias partes do mundo agora. Você já participante de Dublin, tivemos participante da Alemanha, tivemos participação em Portugal, participação da Espanha, tivemos participação da Itália, e você agora exclusivamente de Dublin, da Irlanda, é a única irlandense na programação do Conexão Opus Dei. Então abençoa o povo da forma que Deus te mandar. Eu vou me retirar da tela agora e você estará aí diretamente com as câmeras do Diário para todo o Brasil e para todo mundo. Amém. Deus abençoe. Eu quero estar trazendo uma palavra que está em Hebreus 13, verso 17, que diz: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. O que eu quero estar trazendo hoje, estar falando aqui para todos que estão aqui nesse momento, é que essa pandemia, ela com certeza mudou tudo, né, na vida de todo mundo, e cada um tem lidado de uma forma, né, muitos estão deprimidos, muitos estão cansados, muitos desistiram, muitos estão aproveitando esse momento para fazer alguma coisa melhor, para se melhorar, para adicionar na sua própria vida. Então, assim, cada um está tendo esse momento, está vendo esse momento de uma forma, até porque nós não esperávamos que iria ser tão longo como está sendo. Então, o que eu gostaria de estar falando hoje é que os pastores, todos os líderes da igreja são as pessoas também muito afetadas, muito, porque antes, claro, as pessoas já iam para a igreja, já tinha aconselhamento, já tinha todo aquele processo que tem na igreja, só que agora as pessoas são muitas pessoas, e não são só as pessoas da igreja, né? É todo mundo pedindo socorro de uma forma ou de outra, pedindo uma oração, pedindo uma ajuda financeira, que seja, pedindo comida. Tem gente que não tem comida, tem gente que não pode trabalhar. Então, assim, o que eu acho que é muito importante para todos nós como igreja, como corpo de Cristo, é literalmente nos mantermos muito firmes. E independente do que está acontecendo, claro que tem pessoas que já perderam tantas pessoas, não estamos tentando menosprezar a dor de ninguém, é muito triste tudo que está acontecendo no mundo, só que a gente não pode desistir, a gente não pode jogar toalha.
A gente não pode ser mais um peso para os nossos líderes. Nós temos que somar, nós temos que adicionar, não importa se você... Não importa a sua posição na igreja, não estamos falando de títulos, né? No céu não vai ter títulos, então assim, é ajudar ao próximo, literalmente. Então assim, o que você pode fazer pelo seu pastor, o que você pode fazer pelo seu líder? Não estou falando também financeiramente, pode ser financeiramente, claro, mas orar pelo seu líder, interceder pelo seu líder, ligar para o seu líder, saber como ele está. Porque assim, eu tô vivendo essa pandemia, só que assim, eu tô vivendo no meu mundinho, eu, a minha família, não tem ninguém correndo pra mim, ligando pra mim de madrugada, a qualquer hora, tá acontecendo isso, não tem, né? A gente ouve um amigo aqui, a gente ouve um familiar ali, mas assim, os pastores, eles estão super, mega, ultra sobrecarregados. E assim, são seres humanos como eu e como você. Eles têm a família deles, eles têm os problemas deles, eles têm os problemas da igreja e tem o problema de cada membro que traz para eles. Então, assim, eu acho que a gente pode estar ajudando de todas as formas possíveis. Como eu já falei, uma oração é muita coisa, é muita coisa. Então, falar, eu não tenho como ajudar, eu não tô nem trabalhando, eu tô precisando de ajuda. Eu sei que você tá precisando de ajuda. Todo mundo tá precisando de uma forma de ajuda. Só que assim, vê o que você pode fazer hoje, vê quem que você pode ajudar, vê para quem que você pode ligar e falar, oi, como que você está? Porque assim, todas essas coisas de cultos online deixou todo mundo tão cada um na sua, que a gente não sabe às vezes, não sabe como é que a pessoa tá. Você só vai saber como a pessoa está ligando para ela. Você não vai saber como que ela tá, se ela tá bem, se ela não tá bem. Você não vai saber se ela tá precisando de alguma coisa ou não, se você não entrar em contato com ela. E tem pessoas que até não conseguem se abrir, né? Não conseguem falar, eu tô precisando disso. Pais de família mesmo. Tem pessoas que, às vezes, não é orgulho, às vezes não tem como pedir. Então, assim, você vai saber a necessidade de cada um, você vai ver como você pode ajudar. E se você não puder, vê quem pode ajudar e fazer alguma coisa. Então, assim, o que eu quero pedir é que a gente possa se unir mais do que nunca, porque isso vai passar. Parece que tá assim, né? Parece que não vai passar nunca. Mas em nome de Jesus isso vai passar. É claro que nunca vai ser como era antes, né? Não vai ser como era antes, mas assim, eu acho que tudo isso também serviu pra gente dar valores nas mínimas coisas, nas mínimas. Porque antes a gente ficava tão, né, preocupado com tanta coisa e agora a gente viu que não adianta, literalmente. Trabalho, você pode ter hoje, amanhã pode não ter. Dinheiro, a mesma coisa. Bens, a mesma coisa. Então, assim, é só a sua fé. É a sua fé que vai te levar de aqui até o fim, né? Porque assim, nós estamos todos passando por aqui, então literalmente a gente não pode esquecer dessa parte. Que isso tudo é momentâneo, isso tudo é passageiro. Então que a gente possa se unir da melhor forma possível com os nossos pastores, com a nossa igreja, com todos, né? Agora também não tá na hora de falar aquela igreja, essa igreja, não, nós somos um só em Cristo, e se o dedo dói, o corpo inteiro sente. Então eu quero pedir que todos nós possamos nos unir mais, ainda mais, e fazer um pouquinho mais. Se todo mundo fizer um pouquinho a mais todos os dias, a gente vai conseguir ajudar mais, vai conseguir com que as pessoas se sintam melhores, sintam mais conforto, porque às vezes a pessoa também só precisa conversar, às vezes a pessoa não precisa de nada, mas ela precisa de alguém que dê atenção para ela. Né? Aqui, por exemplo, as pessoas, uma diferença que tem é que assim, as pessoas elas têm o governo que dá todo um auxílio, tem. Se a pessoa não quiser trabalhar, tem pessoas que nem trabalham. O governo ele ajuda dando casa, o governo ele ajuda dando dinheiro para comprar comida. Só que assim, não é tudo, não preenche. Não adianta você estar na sua casa sozinho, com seu armário cheio de comida, sua conta cheia de dinheiro, mas você não tem ninguém para conversar. Você não tem esperança que amanhã vai ser um dia melhor. Então, assim, eu acho que essa é a questão, que muitas vezes, muitas pessoas agora estão com, aqui mesmo, muitos problemas de depressão, de solidão. Por quê? Porque as pessoas, todo mundo já ficou só para eles, não dividem, não conversa com ninguém, não tem ninguém para poder dividir. Então, assim, que a gente possa fazer essa diferença, que a gente possa ser essa ponte entre essas pessoas. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade.